Olá, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do curso de Eletrotécnica, turma 2019. Eu sou o professor Marli Oliveira, essa é a nossa quinta aula de projetos elétricos industriais. E na aula de hoje, nós vamos estar falando de dispositivos de proteção e dispositivo de ligação e fechamento de terminais para completação de ligações elétricas em projetos elétricos industriais, nesse caso da distribuição. O primeiro dispositivo que nós iremos falar nessa aula é o para-raio de distribuição resistor não linear. É um equipamento destinado à proteção de sobretensão provocada por descarga atmosférica ou por chaveamento na rede. São as seguintes características fundamentais de um para-raio: tensão nominal, frequência nominal, corrente de descarga nominal, corrente subsequente, tensão disruptiva de impulso atmosférico, tensão disruptiva frequência industrial, tensão disruptiva de impulso normalizada, tensão residual. Então, a primeira delas aqui, a tensão nominal, é a máxima tensão eficaz de frequência nominal aplicável entre os terminais para-raios e na qual este deve operar corretamente segundo norma ABNT. A frequência nominal é a frequência utilizada no projeto do para-raios, a qual deve coincidir com a frequência da rede a que será ligada. A seguinte, a corrente de descarga nominal é o valor de crista da corrente de descarga com forma de onda de 8 vezes 20 microsegundos, utilizado para classificar um para-raios, e também a corrente de descarga para iniciar a corrente subsequente no ensaio do ciclo de operação. Corrente subsequente é a corrente fornecida pelo sistema que percorre o para-raios depois da passagem da corrente de descarga. E tensão disruptiva de impulso atmosférico é o maior valor da tensão atingida antes do centelhamento do para-raio, quando uma tensão de impulso atmosférico de forma de onda e polaridade dadas é aplicada entre os terminais do para-raios. Tensão disruptiva à frequência industrial é o valor eficaz da tensão de ensaio de frequência industrial que é aplicada aos terminais do para-raio causa centelhamento dos centelhadores em série. Ok? Tensão disruptiva de impulso normalizada é o menor valor de crista de uma tensão de impulso normalizada que esse, aplicado a um para-raio, provoca centelhamento em todas as aplicações. Tá? Tudo isso normatizado pela BNT. E por último, tensão residual, que é a tensão que aparece entre os terminais e para-raios durante a passagem da corrente de descarga. Basicamente, os para-raios são constituídos de um corpo de porcelana, constituído de porcelana de alta resistência mecânica e de elétrica, no qual estão alojados os principais elementos ativos do para-raio. Resistores não lineares são blocos cerâmicos feitos de material refratário, química e eletricamente estáveis. Esse material é capaz de conduzir altas correntes de descarga com baixas tensões residuais. Entretanto, o resistor não linear oferece uma alta impedância à corrente subsequente. São formados de carboneto de silício e que apresentam um coeficiente de temperatura negativo, isto é, sua condutibilidade aumenta com a temperatura. Também existem os resistores de óxido de zinco. Desligador automático é composto de um elemento resistivo colocado em uma série com uma cápsula explosiva protegida por um corpo de baquelita. O desligador automático é projetado para não operar com a corrente de descarga e a corrente subsequente. Também serve como indicador de defeito do para-raios. Portanto, se ele estiver atuando ou com corrente de descarga junto com a corrente subsequente, isto é um indicador de que esse equipamento está com defeito e deve ser substituído. Centelhador em série é constituído de um ou mais espaçamentos entre eletrodos dispostos em série com os resistores não lineares e cuja finalidade é assegurar, sob quaisquer condições, uma característica de disrupção regular com uma rápida extinção da corrente subsequente. E protetor contra sobrepressão é um dispositivo destinado a aliviar a pressão interna devido às falhas ocasionais do para-raios e cuja ação permite o escape dos gases antes que haja rompimento da porcelana. Na figura 43, aí na apostila de vocês, vai mostrar um para-raio de fabricação nacional indicando seus principais elementos. Então nós vemos aqui o para-raio, tá, de fabricação nacional, e aqui nós temos o terminal de fase, aqui aonde vai o cabo de entrada da alimentação, tá? Centelhador, que é parte interna, resistor não linear, tá? Corpo de porcelana, mola de compressão, o desligador automático e o terminal à terra. Aqui esse é onde
se dissipa a energia através do cabeamento terra. Tá? Então esse é o modelo do para-raio resistor não linear fabricado no Brasil. Uma característica particularmente interessante de ser conhecida para se especificar corretamente um para-raio é o tipo de aterramento do neutro do seu transformador de força da subestação e da distribuição da concessionária, o que caracterizará a tensão máxima de operação do sistema. Dependendo da configuração do sistema distribuidor, o transformador pode estar conectado em estrela não aterrado em triângulo com sistema 3 fios ou em neutro multiaterrado, sistema 4 fios. Para cada tipo de configuração é necessário que se especifique adequadamente o para-raios. A tabela abaixo indica suas principais características elétricas. Então aqui o que é importante nós observarmos, tá? É tensão nominal eficaz, nem tanto esses valores. Isso aqui é quando se elabora o projeto, que você vai, através dos cálculos que são feitos, tá? Que se chega a esses valores aqui, e isso aqui, normatizados, são os valores ao qual estão submetidos esse tipo de para-raio. Tá? Então aqui, tensão nominal em kV eficaz, tensão disruptiva frequência industrial em kV eficaz, máxima tensão disruptiva de impulso sobre onda normalizada em kV de crista, o pico máximo dessa onda normalizada, máxima tensão de descarga com onda de 8 vezes 20 microsegundos em kV de crista, e a máxima tensão disruptiva por manobra no valor de crista. Ok? Especificação sumária. Quando falamos de especificação sumária, é obrigatório que se tenha o mínimo do mínimo dos elementos que podem compor um para-raio no nosso projeto. Então, o que se espera de máximo no projeto é que se identifique, tá? Na especificação de para-raio é necessário que se indique no mínimo os seguintes elementos. Então, que elementos são esses? Valor de tensão nominal eficaz em kV, valor da máxima tensão disruptiva de impulso sobre frente da onda em kV, máxima tensão residual de descarga com onda de 8 vezes microsegundo em kV, tá? Em kV, a máxima tensão disruptiva frequência industrial em kV, corrente de descarga em ampere e a frequência nominal. Então, esses itens aqui é obrigatório que se tenha a especificação colocada lá no projeto. Isso você consegue como? Através do fornecedor, do fabricante que dispõe de manual técnico e catálogo de referência, ok? Segundo item é a chave fusível indicador unipolar. Tá? Tem dois. Seu elemento fusível, denominado de elo fusível, deve coordenar com os outros elementos de proteção do sistema de concessionária local. Caso contrário, a chave fusível deve ser substituída por uma chave seccionadora. Se ele não for compatível com o sistema de proteção da concessionária, ao elaborar um projeto ele fique fora dessa especificação, esses dados aqui, aquela tabela lá atrás que a gente viu, então aí se adota uma chave seccionadora para dar garantia de que ela vá atuar de acordo com a proteção do sistema da concessionária. É constituída na versão mais comum de um corpo de porcelana com dimensões adequadas à tensão de isolamento e à tensão suportável de impulso, no qual está articulado um tubo normalmente fabricado em fenolite ou fibra de vidro, que consiste no elemento fundamental que define a capacidade de interrupção da chave. Dentro desse tubo, denominado cartucho, é colocado o elo fusível, que é uma cordoalha de cobre e que é especificada de acordo com a potência da rede e a sua resistividade para rompimento e proteção do circuito, tirando toda a forma de energização de quando necessário atuar. Além das características nominais do sistema, a chave fusível deve ser dimensionada em função da capacidade da corrente de curto-circuito no ponto de sua instalação. Quanto maior a corrente de defeito, maiores são os esforços dinâmicos que o cartucho terá de suportar. Isso determina a sua capacidade de ruptura. Chave fusível indicadora unipolar. É um equipamento destinado à proteção de sobrecorrente de rede, desde o ponto de entrega de energia até o disjuntor geral da subestação. A figura 44 mostra a chave fusível indicando seus principais elementos. Tá? Aqui um errozinho de digitação na hora da edição da aula. Tá? Os componentes dessa chave fusível indicador unipolar tem aqui a ferragem de fixação, essa que vai na cruzeta, no poste, na estrutura, né, do poste, isolador de porcelana, terminal
de carga, ok? Daqui sai para seus componentes elétricos a serem energizados. Subestações, transformadores, painéis, tá? Terminal da fonte, aqui é conectado o cabo da concessionária, o condutor de alimentação, o cartucho dentro dele, o elo fusível, e aqui a articulação, aonde é conectado o elo fusível. Também, assim como o para-raio, esse dispositivo ele também tem uma especificação que é obrigatória, que é necessária, especificação sumária, para que uma chave fusível indicador unipolar seja corretamente adquirida, deve ser especificado no mínimo os seguintes dados: tensão nominal eficaz em kV, máxima tensão de operação em kV, corrente nominal em ampere, frequência nominal, capacidade de ruptura em kA, tensão suportável de impulso em kV. Tá? E agora nós vamos falar não do equipamento no dispositivo de proteção, mas do dispositivo de segurança para conexão. Tá? A mufla terminal primária ou terminação é um dispositivo destinado a restabelecer as condições de isolação da extremidade de um condutor isolado quando este for conectado a um condutor nu. As muflas e terminações têm a finalidade de garantir a deflexão do campo elétrico, obrigando que os gradientes de tensão radial e longitudinal se mantenham dentro dos determinados limites. Vocês vão ver aí depois o que é tensão radial, o que é tensão longitudinal, tá? E quais são esses limites. Há uma grande variedade de muflas e terminações. As mais conhecidas, porém, são as muflas de corpo de porcelana, com enchimento de composto elastomérico, e as terminações constituídas de material termocontrátil. As primeiras podem ser fabricadas para condutores unipolares, muflas e terminais unipolares, ou para condutores tripolares, muflas, terminais trifásicas. O segundo tipo é sempre fabricado na versão unipolar. A figura 46 mostra uma mufla terminal unipolar comumente utilizada em ramal de entrada primário subterrâneo. Já na figura 47, mostra uma terminação termocontrátil. Então nós temos aqui o isolador de porcelana, tá? Terminal de linha, esse aqui você vai conectar lá no teu cabo nu, tá? Ou lá no teu terminal de transformador, no teu terminal de painel de subestação. Conector soldado ou prensado, aqui interno, tá? Massa de preenchimento preparado a frio, cone defletor metálico e condutor de aterramento. Notem que o condutor de aterramento é esse indicado aqui, ok? Mufla terminal unipolar na figura 46. Na figura 47, nós temos um terminal termocontrátil, esse é o mais utilizado hoje, tá? E aqui nós temos o terminal de aterramento, a saia de proteção e o terminal 9801, que tem a especificação, ok? Também normatizada, tá? Então essa é a figura desse dispositivo, ok? E é muito utilizado nos dias de hoje, não tanto esse com isolador de porcelana. Na verdade esse aqui hoje já está vindo de silicone, já está vindo uma coisa mais prática, né? Mais fácil de se trabalhar. Antigamente desse modelo aqui, muito se perdia às vezes pela falta e a inabilidade e imperícia de alguns eletricistas ao executar essa terminação. A especificação sumária da mufla é tal qual o para-raios e o elo fusível, tá? Indicador. Então, nele é obrigatório que se tenha o conhecimento do tipo do condutor isolado a ser conectado em milímetro, terminal do condutor externo em ampere, tensão nominal eficaz em kV, corrente nominal em ampere, tensão máxima de operação em kV, tensão suportável de impulso em kV. Ele pode ser para uso interno ou externo. Isso se diz para mufla ou para terminação termocontrátil, tá? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje, a quinta aula, tá? Espero estar contribuindo para esse projeto da carreira profissional, técnico profissional de todos vocês, ok? Apliquem, se dediquem. Esse período aí de pandemia, isolamento social, a gente tem que estar afastado. Bom seria ter
a interação com a sala de aula, com os alunos, com todos vocês, né? Mas eu creio que o esforço de vocês será compensado, tá? Então se dediquem, busquem, e sucesso é o que desejo a todos, e até a nossa próxima aula.